Ele é muito mal falado, tem fama de ruim e ninguém quer ter. E se o assunto for doenças cardíacas, então nem se fale, ele é o primeiro acusado, o principal vilão. Mas olhando bem de perto, a gente percebe que ele é muito mal compreendido pela maioria das pessoas, principalmente os profissionais de saúde. Esse é o motivo do nosso encontro de hoje, conhecer um pouco mais sobre o colesterol. E uma boa forma para começar é conhecendo como ele contribui para a nossa saúde. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Saúde Fora de Série. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou a Yara, sou enfermeira, naturopata e instrutora de yoga. Este é um espaço onde eu busco compartilhar conhecimentos e medidas práticas para o bem-estar, para a saúde e a energia. Eu conheço um monte de gente que vai ao supermercado e ao fazer compra dá preferência para aqueles alimentos que vem escrito assim no rótulo, sem colesterol. Elas pagam mais caro nesses produtos porque acham que estão prevenindo o risco de entupir as artérias ou até de infartar. Se você é uma delas, eu preciso te contar. Você está enganado. É isso mesmo, por mais estranho que você possa estar achando, colesterol alto não é sinônimo de doenças cardíacas. E evitar alimentos como, por exemplo, os ovos, não vão prolongar a sua vida. Pelo contrário, existem estudos que demonstram que vive mais e morre menos quem envelhece com o colesterol mais alto. Como é que é? É isso mesmo, existem estudos que comprovam que vive mais e morre menos quem envelhece com o colesterol mais alto. Eu sei que isso pode ir contra tudo aquilo que você já ouviu falar até agora sobre o colesterol, mas essa também é uma função deste canal, mostrar o outro lado da moeda, aquela que nunca se vê ou se ouve falar. Antes de sair por aí chamando ele de ruim, vamos entender para que ele serve, qual é a sua função no nosso corpo. Imagine você que nós somos formados por aproximadamente 10 trilhões de células e que cada uma dessas células microscópicas, bem pequenininhas, elas possuem uma membrana, um envoltório, que nós chamamos de membrana plasmática. Esse envoltório ou essa membrana plasmática serve para separar o conteúdo que está dentro da célula daquele que está fora dela. Mas também tem uma outra função muito importante, que é o transporte de nutrientes de fora para dentro da célula e levar as substâncias e as toxinas de dentro para fora dela. Isso faz com que essa membrana tenha uma função fundamental para a sobrevivência das nossas células. E agora eu sei que você deve estar se perguntando: Mas o que isso tem a ver com colesterol, meu Deus do céu? tem tudo a ver. O colesterol, ele é parte fundamental na formação dessa membrana plasmática que envolve as células. Isso quer dizer que se todas as células do nosso corpo têm uma membrana e ela é formada por colesterol, nós temos colesterol em todo o nosso corpo. Uau! Aposto que por essa você não esperava, que o colesterol participa da formação da membrana plasmática de todas as células do seu corpo. Mas tem outras coisas que eu quero te contar sobre ele. É o nosso fígado quem produz a maior parte de todo o colesterol que está no nosso corpo. E 25%, ou seja, 1/4 de todo esse colesterol que o fígado produz, está no nosso cérebro. E o motivo disso é que lá no nosso cérebro, o colesterol participa da formação do que a gente chama de bainha de mielina. Bainha de quê? De mielina. É uma capa protetora que reveste os nossos nervos e facilita a comunicação entre os neurônios. Tipo o Tico e Teco, sabe quando eles se ligam? Isso ajuda o nosso raciocínio e é o motivo pela qual o colesterol é considerado um protetor contra a demência. Mas também esse é o motivo pela qual os medicamentos que baixam o colesterol, como por exemplo as estatinas, afetam terrivelmente a memória. Caramba! Calma que não é só isso, ainda tem mais coisas que você precisa saber sobre o colesterol. Existe um grupo de hormônios no nosso corpo que são conhecidos como esteroides. São os nossos hormônios sexuais, como o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Tem outros também, como a pregnenolona, a aldosterona e o cortisol. E hormônio a gente já sabe, né? Eles são fundamentais para a nossa saúde. Mas talvez você ainda não saiba que para esses hormônios serem produzidos no nosso corpo, ele precisa de uma coisa em comum. Sabe qual é? Acetou, o colesterol. Sério? Pessoal, mas não para por aí. Por falar em hormônios, existe um que participa nas funções regulatórias vitais na expressão de mais de 1000 genes do nosso corpo. A tão conhecida vitamina D3. É isso mesmo, você não ouviu errado. A vitamina D3, de tão importante, passou a ser chamada de hormônio por alguns pesquisadores e estudiosos. Mas agora vai lá, adivinha o que ela precisa para ser produzida?
Muito bem, é isso mesmo. A vitamina D3, para ser produzida, precisa de um dos componentes do colesterol, chamado de 7-deidrocolesterol. Através da ação dos raios do sol sobre a pele, essa substância, esse componente, se transforma em colecalciferol, a vitamina D3. Vale lembrar que ela também participa do metabolismo do cálcio e do fósforo, que são os dois principais minerais da nossa estrutura óssea, e também na formação das vitaminas K, A e E. Caramba, esse colesterol não tá parecendo tão ruim quanto me disseram. Por último, e não menos importante, é você saber que o colesterol participa da formação dos ácidos biliares, que são aqueles responsáveis por digerir toda aquela gordura que nós ingerimos e que ficam armazenados lá na nossa vesícula biliar. E agora eu tenho certeza que você, conhecendo como o colesterol contribui para a sua saúde, não dá mais para continuar achando que ele é tão ruim quanto sempre ouviu falar, não é mesmo? Mas se tudo isso não foi suficiente, eu ainda tenho mais na manga, uma informação muito importante para te dar. Existe uma enzima que é vital na produção de energia para as nossas células, principalmente as células do coração, que têm o tempo todo que se esforçarem para bombear o sangue para todo o nosso corpo. Ela se chama coenzima Q10 e o grande problema é que os medicamentos à base de estatinas, que são aqueles utilizados para baixar os índices de colesterol no sangue, eles inibem a produção dessa enzima. E aí o nosso corpo, as nossas células ficam sem o principal combustível para a produção de energia. Além disso, esses medicamentos também promovem outros efeitos colaterais gravíssimos, como por exemplo a fadiga, as dores articulares e musculares e também a perda de memória, como eu citei aqui antes, estando envolvido no processo de desenvolvimento do Alzheimer. Muito grave, não é mesmo? Bom, mas agora eu acho que fica muito mais coerente e fácil de entender o estudo que eu citei no início, que diz que vive mais e morre menos quem envelhece com o colesterol mais alto. E agora eu sei que já deve estar martelando aí na sua cabeça aquela pergunta: Mas e o colesterol ruim? Não existe? E se ele existe, como eu faço para baixá-lo? para responder essas e outras perguntas, eu vou fazer novos vídeos sobre o colesterol. Então já corre, já se inscreve no canal, garantindo que você vai ser avisado assim que esse conteúdo estiver disponível. E claro, se você estiver gostando, deixa um like e um comentário aqui embaixo para o canal. Mas agora eu vou ficando por aqui. Fica ligado que em breve teremos a continuidade desta série sobre o colesterol. Até o nosso próximo encontro!